Fala galera, eu sou o Slow do canal do Slow e este é o Slow News, o local onde eu trago novidades do mundo da ciência para você. E esse vídeo aqui é sobre um assunto parecido com outro que eu já comentei no meu canal, onde eu falo sobre o gene superatleta. Então para quem já assistiu eu vou ter que repetir aqui algumas informações para poder contextualizar, mas eu recomendo você assistir até o final, porque a notícia e o desfecho do vídeo tá diferente e tá bem interessante. Então sem mais enrolações, solta a vinheta aí! 2 semanas nas montanhas podem mudar o seu metabolismo por meses. Acho que todo mundo aqui já se deparou com aquela questãozinha de vestibular clichê, onde um time de jogador de futebol vai fazer uma partida em um estádio que está tipo a 800 mil metros de altura. A galera passa mal, desmaia, quase morre, enquanto o time que já vive naquele local joga feliz e saltitante e contente. Por que isso acontece? Justifique sua resposta. E aí você teria que explicar que quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Em regiões mais altas você tem menos oxigênio disponível para respirar. E nesse caso você tem duas opções. Você pode tanto morrer asfixiado, né? Morrer é sempre uma opção. Ou você pode se aclimatar àquelas condições. Se aclimatar nada mais é do que o seu organismo se adaptar àquelas condições no período da sua vida. Porque se for para mudar em longo prazo, através de várias gerações, aí já é adaptação evolutiva, né? Não aclimatação. Mas agora a grande questão é: como que o nosso organismo resolve esse problema? Como aproveitar melhor o oxigênio ao nosso redor? Eu sei a resposta! É só aumentar o volume de hemácias no sangue. Gabaritei. No vestibular você teria acertado, mas na vida real é um pouquinho mais complexo do que isso. A parada é que a gente passou os últimos 50 anos repetindo essa resposta, mas já tá chegando a hora de começar a olhar essa questão de forma mais aprofundada. Então vamos entender um pouco melhor. Quando a gente respira, os gases da atmosfera entram no nosso pulmão e vão até os nossos alvéolos, que é onde ocorre a troca de gases por diferença de concentração. Se tem mais gás carbônico no sangue do que no ar, ele vai sair. Se tem mais oxigênio no ar do que no sangue, ele vai entrar. Sacou? E é nesse momento que entram as hemácias, células que correm pelo nosso sangue, carregando e levando oxigênio para todas as células do nosso corpo. Então a lógica da aclimatação nesse caso é bastante simples. Se você tem pouca demanda de oxigênio na atmosfera, é só você aumentar a quantidade de hemácias no seu sangue. Assim elas captam tudo quanto é oxigênio que tem disponível no meio e mantém o equilíbrio que a gente precisa para ficar bem. Olha aí, é simples, pô. Mas será que esse é o segredo mesmo que o nosso corpo faz? De fato, se a gente analisar a concentração de hemácias no sangue de pessoas que vivem em grandes altitudes, elas tendem a ter uma concentração maior. Mas já o povo que vive no Tibete, por exemplo, eles apresentam uma concentração de hemácias inferior ao normal e mesmo assim vivem numa boa lá em cima. O que essa galera tá fazendo? E foi há pouco tempo atrás que os cientistas começaram a desvendar os segredos do povo tibetano. Eles apresentam um gene raríssimo que foi herdado dos denisovanos há milhares de anos atrás. Um gene que possibilita eles viverem em grandes altitudes sem precisar aumentar a concentração de hemácia no corpo. E quem quiser mais informações e fontes sobre esse assunto específico, eu vou deixar o link do meu vídeo que eu falei sobre isso na descrição. Mas a parada é que saber que existe um gene responsável por isso é diferente de entender como que esse gene atua e deixa aberta a suspeita de que o nosso organismo tem muitas artimanhas para otimizar o oxigênio que está ao nosso redor. Muitos truques que a gente não faz a mais puta ideia ainda. Outra observação interessante é que o processo de aclimatação do aumento do número de hemácias, ele demora em média 1 mês para começar a acontecer, mas aparentemente é necessário muito menos tempo do que isso para que você comece a se sentir bem em grandes altitudes. A Science publicou uma matéria agora no dia 13 de outubro relatando um caso bastante interessante. A parada é que a pesquisadora Lauren Earthman resolveu se aventurar nos Andes a uma altitude de 5.260 metros. Ela queria descobrir mais sobre os efeitos das grandes altitudes no organismo humano. E de fato, ela passou um belo de um perrengue. Algumas semanas depois, ela levou um grupo de 20 voluntários para fazer uma espécie de uma corrida numa região a 3,2 km de altura. E como era para se esperar, um monte de nerd de PlayStation 4 teve um puta de um esforço para poder concluir o desafio. Mas ela tava lá, tranquila, de boa. Bora, galera! Tem que comer mais arroz e feijão, hein? Foi então que veio a questão. Ô Lauren, você já parou para pensar que o tempo que você ficou lá nos Andes pode ter
influenciado esse teu desempenho, né, nessa corrida? Não sei não, eu fiquei pouco tempo lá e já faz algumas semanas que eu voltei, acho que não deu tempo não. Bora lá levar essa garotada toda então e repetir esse procedimento para ver o que acontece. E foi exatamente o que eles fizeram. Levaram os voluntários para fazer um acampamento lá no topo de uma montanha na Bolívia, a mais de 5.000 metros de altura, e levaram para refazer aquele trajeto que tinha sido traumatizante para muitos deles. Não, cara, de novo não. Mas dessa vez os resultados foram bem melhores. Vambora, galera! Depois de 2 semanas de suor a mais de 3.000 metros de altura, eles foram aptos a completar o trajeto. Aê! Isso levantou a questão: como foi que eles se aclimataram tão rápido? Foi então que os cientistas começaram a analisar a hemoglobina desses voluntários e perceberam que de fato as hemoglobinas tinham mudado a sua forma de lidar com o oxigênio ao ambiente. De acordo com o cientista Robert Roach, era como se as hemoglobinas estivessem agarrando com mais força o oxigênio que tem disponível no meio para que ele não escape. Peguei um, peguei! Peguei outro, peguei mais um! E esse é só o começo das observações, porque certamente o nosso organismo tem vários outros truques complexos por trás desse processo de aclimatação, muito além do que só aumentar o número de hemácias na corrente sanguínea. E o interessante é que o tempo de vida médio das hemácias é de por volta de 120 dias. Isso significa que se você passa algumas semanas em grandes altitudes, você pode modificar o seu metabolismo por até uns 4 meses. A 10ª divisão do exército americano das montanhas, por exemplo, teve um desempenho extremamente notável durante a Segunda Guerra Mundial na Itália. E pode ser que haja uma relação entre o bom desempenho deles em campo de batalha e a mudança no metabolismo deles por treinarem em altas altitudes. E sem contar os avanços médicos que nós teríamos caso a gente descubra como manipular essa plasticidade do nosso organismo. Casos de anemia, tendência a infarto, acidentes onde as pessoas ficam com pouca concentração de oxigênio dissolvido no sangue, poderiam ser muito mais facilmente solucionadas se nós descobríssemos como manipular essa questão. Por isso é preciso que a gente largue esse conceito de aclimatação, é só o aumento de número de hemácias no sangue, e comece a abrir os olhos para as novas possibilidades e descobertas científicas que vêm surgindo e aumentando o real entendimento sobre o nosso próprio corpo. Muito obrigado por ter assistido, fique à vontade para seguir o canal do Slow e o Blablalogia nas redes sociais. Nós nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e valeu!